Começando o programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, queridos amigos da Rádio Cloud Coaching, começa agora mais um Miscelânea. Hoje eu quero fazer menção a uma pessoa que, eu diria, marcou a vida de milhões de brasileiros. Ayrton Senna da Silva. Em 1994, exatamente no dia 1º de maio, ele sofreu um acidente que lhe foi fatal. Mas o que vale a pena a gente registrar é que, como tantos personagens de contos de ficção, um grande exemplo, o Jorge Amado escreveu livros e deixou personagens que até hoje são marcantes na vida de todos aqueles que gostam do texto de Jorge Amado. Machado de Assis criou também personagens fantásticos. Só que o nosso querido Ayrton Senna, ele é um herói, um personagem, um orgulho. Ele foi e ainda é uma grande referência por não só a maneira como ele desenvolvia sua habilidade, seu trabalho, que era pilotar um carro de corrida, como também por toda a filosofia, pela maneira como ele encarava a vida. E encarava também as derrotas. Em algumas situações, ele mesmo disse que ele perdeu para ele mesmo. Um cara que era praticamente imbatível quando a pista estava com chuva, e o Ayrton Senna da Silva, ele fazia das manhãs de domingo dos brasileiros um momento melhor. Era um momento em que nós parávamos para ver aquela habilidade, aquela lenda que continua viva, e mais do que isso, a inspiração que ele trazia para todos os jovens. E olha, são 30 anos desde que o Ayrton Senna se foi. E até hoje ele é considerado o rei de Mônaco, o único que conquistou 6 vitórias naquele que é considerado o circuito mais charmoso da Fórmula 1. Um outro recorde que o nosso querido Ayrton Senna tinha, levou 12 anos para ser batido por Michael Schumacher. Então a gente, ao pensar na figura do Ayrton Senna, a gente tem que pensar que a imagem que se tem é de uma habilidade excepcional, principalmente em condições desafiadoras, sessões de qualificação com chuva, voltas e voltas mais rápidas, mas também o carisma que ele gerou em todos os demais pilotos, mesmo aqueles com os quais ele acabou tendo alguma desavença ou algum problema. O Ayrton Senna deixou um legado de vitórias, e é muito fácil a gente falar da corrida, da vitória, dos recordes, mas mais importante é que mesmo aqueles pilotos com os quais ele tinha digamos assim, um desafio constante, algumas vezes até situações até perigosas, como aconteceu com Alain Prost, em que em uma corrida o Alain Prost bateu no carro do Ayrton Senna e acabou sendo campeão, e depois no ano seguinte o Ayrton Senna fez a mesma coisa com Alain Prost e acabou ganhando a corrida. Os dois participando da mesma equipe e competindo com uma forma bastante intensa. No entanto, o resultado disto representava não a inimizade, eles não eram inimigos, eles eram competidores, e que, no final das contas, os depoimentos de todos os grandes pilotos é de que o Ayrton Senna era um exemplo, e a dedicação dele, a vontade de fazer cada dia melhor, era o combustível para os demais pilotos
para poderem também melhorarem a sua performance. E daí eu quero tirar como conclusão o seguinte: você pode se inspirar sempre naquela pessoa que você tem até como um desafio, como competidor, porque cada vez que essa pessoa estiver sendo melhor que você, isso servirá de combustível para você também crescer na vida, naquilo que você desenvolve. Pense sempre nisso. Lembre de Ayrton Senna, de vez em quando pesquise na internet uma ou outra filosofia, frase, maneira dele encarar a vida. Eu posso atestar e testemunhar de que você não vai perder tempo, você vai ter chance de refletir muito sobre como melhorar na vida em todos os sentidos. É isso assim, uma lembrança minha para os 30 anos em que Ayrton Senna nos deixou. E nos deixou fisicamente, mas com um legado fantástico. Um grande abraço e até a semana que vem com mais um Miscelânea. Chegamos ao final do programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Ouça Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 9h30 da manhã, com reprise na quarta-feira, às 12h30 e na quinta, às 15h30. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.